só sei que nada sei. Então, se você acorda pensando nisso, você constrói, humildade, perseverança, vontade de crescimento, saber que você está no caminho como todo mundo, mesmo que você já esteja lá para o capitalismo, para uma autoridade social, para seus bens, às vezes você já está naquela casa dos sonhos de todo mundo, no carro dos sonhos, mas se você acorda todo dia sabendo que de nada você sabe, você vai construir mais valor, você vai agregar mais pessoas de bem junto na sua caminhada. Então, Fala pessoal, tudo bem? Novamente seja muito bem-vindo ao Avante Inspirações. Hoje a gente está com um episódio incrível. Eu vou ter um bate-papo maravilhoso com um cara que eu tive a oportunidade de conhecer hoje e eu tenho certeza que junto com você a gente vai poder conhecer mais sobre a vida dele. Antes de tudo, se inscreve no canal, curte já esse vídeo, assiste até o final, porque eu tenho certeza que você, além de aprender, você vai se inspirar com a vida desse cara. Eu pude sentir a energia dele, a gente bateu um papo um pouco antes, eu pude sentir a energia dele já do início. Eu tenho certeza que vai ser incrível esse bate-papo. Hoje a gente está aqui com o Pedro, cara. Meu amigo, seja muito bem-vindo. Obrigado. Ao Inspirações. Muito obrigado pelo convite. Fique à vontade. Fique à vontade para você falar o que vem no seu coração. Fique à vontade para você falar sobre sua vida. Tenha certeza que você vai inspirar muitas vidas. Eu não tenho dúvida disso. Mas antes de tudo, cara, quem é Pedro? Então, pessoal, muito obrigado pelo convite. Obrigado. Tá? E me senti muito feliz, porque é um projeto, como eu posso dizer, impactante, Sim. né? Um projeto muito pessoal, onde a gente deixa de lado algumas coisas para a gente falar de pessoas para pessoas. Perfeito. Então, hoje é complicado você encontrar nesse meio de mídia, de rede social, de subcelebridades, então, né? De Instagram e tal. Mas aqui a gente está falando de pessoas para pessoas. Então, eu acredito que eu vim para somar. Eu espero que o público consiga entender essa nossa parte aqui como humano, de superações, de inspirações, de entender que a dificuldade faz parte Perfeito. da vida de todo mundo, seja em qual situação ela cresceu e está se construindo. Então eu espero somar bastante aqui. Cara, sem dúvidas você vai somar muito, né? Me diga uma coisa, quantos anos você tem? Eu faço 35, dia 25 agora. Cara, vou ser sincero, não parece não. Ah, Você parece que é um pouco mais jovem. Vou ser sincero. olha aí. Parece que é um Coisa pouco mais boa. jovem. Parece que é um pouco Coisa mais jovem. boa. Cara, você é daqui de Salvador. Salvador. Show de bola. De qual bairro? Eu nasci em Piripiri, subúrbio ferroviário de Salvador. Uau. Eu considero o único subúrbio da cidade. O único porque agora tem O vários. pessoal Né? fala que tem vários aí, mas a cidade deveria ter crescido para lá, mas por questões mais geopolíticas, Sim, a cidade sim. foi mais para ali pro lado da Barra, Cidade Alta, e depois ela retornou, né? A Cidade Baixa, e aí foi feito o subúrbio ferroviário, né? Sim, cara. Conta um pouco mais sobre sua Então, infância, velho. Então, Lá nesse verdadeiro subúrbio. Velho. é o verdadeiro subúrbio lá. Então, eu sou órfão de pai de nascença, né? Meu pai sofreu um acidente sem saber que tinha engravidado minha mãe. Tava um mês na barriga. E aí já começa, né? Já começa complicado. Sim, cara. Porque minha mãe, apesar de já estar trabalhando na época, eles eram um casal jovem. Meu pai morreu muito jovem, morreu com 31 anos. Então, foi complicado para ela, né? Imagine, você perde o marido no aniversário dele. Ele estava retornando para casa, um acidente de carro. E, junto com a notícia da morte do marido, algum tempo depois, você descobre que tá grávida. Então, né? É uma coisa emocional impactante demais. A famosa mãe guerreira. E graças a Deus ela teve muito apoio da família dela mesmo, que minha avó, né, meu avô materno, e minha família paterna também apoiou bastante, né? Tanto que eu cresci ali os primeiros meses de vida na casa de minha avó, que morava no Uruguai na época. Então,
É assim que começa. Já começa Já começa com um grande desafio, cara. com um grande desafio, com certeza. Eu costumo dizer que as pessoas que passam por realidades muito desafiadoras se tornam pessoas mais fortes, de forma prática. É isso, eu vejo que é sempre os dois lados, né? Eu acho que a pessoa ela tem que escolher se ela vai pegar aquilo para ficar sofrendo a vida toda ou ela assume a responsabilidade e o controle da sua vida, né? Então, assim, eu tive uma mãe e uma avó muito forte, a família de meu pai também. Ninguém veio de berço de ouro, pelo contrário, a família de meu pai foi toda criada na época que o Uruguai era palafita. Então não era nem aquela parte do Lobato, era do Uruguai, cá na frente. Verdade. Aí depois que há um assentamento no Uruguai, né? E aí todo mundo da cá de palafita ganha um terreno ali para construir. E já foi o meu tio, em idade, ele é o segundo, né? Meu pai era o mais velho. Então eles perderam meu pai, que era o mais velho, e ficou esse meu tio. E ele meio que assumiu a casa, né? Ele muito estudioso. Então ele deixava de tudo só para estudar. Então meu pai apoiou muito ele nesse início dos estudos e com a morte de meu pai ele começa a trabalhar e aí ele assume a família. Então ele constrói uma boa casa, ele dá oportunidade a outros irmãos e é o tio assim dos mais avançados em formação, né? Okay. É um cara que sentava mesmo e deixava o mundo correr enquanto ele estudava, porque ele sabia que era o único caminho, né? Cara, em toda essa construção da sua infância, quais foram os pontos mais que te lembra mais, né? Quais são as melhores lembranças e as principais lembranças que você tem com sua mãe? Com minha mãe é complicado, porque eu só via a minha mãe aos sábados. Uau, cara. E às vezes somente domingo. Então, eu acordava, ela já tinha saído, eu ia dormir, ela não tinha chegado. Então, eu fui criado ali por vizinhos. Acredite, eu fui criado por vizinhos. Ainda de colo, uma vizinha dela tinha acabado de ter um filho também, né? Ele é 2 meses, apenas mais velha do que eu. Então, até a questão da mama, essa vizinha que auxiliava, porque minha mãe tinha que trabalhar e tal. Ela não teve regalia de ficar em casa e tal, e enfim. E aí é o começo. Foi crescendo desse jeito. A lembrança que eu tenho, isso é forte comigo até hoje. Uau. Né? Eu já saí de casa muito cedo, mas assim, sábado e domingo é meio que eu tenho que estar lá. Uau. Então... Pra continuar o ciclo. O hábito de estar lá. Isso, então eu venho ter minha mãe presente em casa, eu já tô com uns 23 anos, 24 anos. Você saiu de casa com quantos anos? Olha, eu não saí literalmente de casa, né? No primeiro momento, mas eu morei um período só, porque foi ela que saiu, relacionado ao trabalho. Minha família, ela meio que vai quase todo mundo para Lauro de Freitas, então a empresa de uma tia estava crescendo bastante. E aí minha mãe fica mais tempo lá, porque a distância, né? Sim. A locomoção na época não era boa. Sim. Então ela passava praticamente a semana lá e final de semana eu ia para lá. E aí, depois de um período... Você ia para Lauro de Freitas? Para Lauro de Freitas. Entendi. Porque, né, já foi numa casa melhor, então tinha um lazer. Ipitanga não era grande, não tinha nada. Praticamente na rua só tinha 3 casas e esse condomínio. Sim. Que das 4 casas desse condomínio, 2 eram da minha família e um outro tio tinha uma casa do outro lado. Ok. Então aí a gente passa um bom período junto, então assim, já é muito tarde, né? E aí depois, quando ela chegou perto de se aposentar, aí que ela retorna mais pra casa, aí também eu já tinha meio que o meu local, já tinha o meu aluguel, tudo bonitinho. E aí foi indo. Então... Você começou a trabalhar com quantos anos? Formal ou informal? Informal primeiro, que sempre a gente começa no informal. No informal, Eu comecei informalmente na escola, né, cara? Eu era um pouquinho mais estudioso do que o pessoal. Eu não me considero inteligente, considero esforçado. Legal. Então, ali eu fazia algo que eu não indico pra ninguém, tá? Mas nem sempre a gente vai pelos melhores caminhos. Eu vendia a nota, cara, das provas. Pra galerinha poder passar de ano. Então, ou seja, você fazia a prova pra pessoa. Eu fazia a prova pra pessoa. Uau. Eu fazia a prova pra ela. Isso tem quanto tempo? Os professores aí que sentem orgulho de mim,
Continue com orgulho. Continue mas com orgulho. Foi só empreendedorismo rápido lá. rápido e tal. Ali no ginásio eu fazia isso. Então, às vezes poderia até ser ingênuo, né? Tipo, tô mas com ajudando um certeza, colega, com mas certeza. eu ganhava já um dinheirinho ali. Tanto que eu tenho um tio que ele é muito próximo. Todo final de semana eu ia pra casa dele, né? Ele praticamente me criou. E é engraçado que até hoje a gente sai e às vezes ele que paga minhas viagens, é ele que paga o restaurante. Aquela coisa de pai e filho Sim, mesmo, né? claro, sim. Ele foi uma coisa genuína. Eu me aproximei dele, ele aceitou junto com a esposa dele, que é uma pessoa incrível também na minha vida. E foi isso aí acho que com 15, 16 anos eu juntei com outro colega ali pra gente poder oferecer alguns serviços já na área administrativa. Pô, que legal. Então aí eu começo no mercado informal. Você hoje é formado em? Administração e Direito. E você é direcionado para essa profissão. Isso. Hoje eu trabalho com consultoria para essas duas áreas. Que legal. Consultoria jurídica E administrativa. E administrativa. Cara, Sim. é uma área muito importante. Muito importante. O que te despertou para ir para essa área? Eu posso dizer que foi esse mercado informal mesmo, sim, né? Sim. Eu fiz ali o técnico em administração com 16 anos. Ah. Minha mãe aceitou que eu fizesse informática, mas só por fazer mesmo, porque eu nunca fui muito. Só que a gente começou dando suporte nas empresas através da área de informática. Então, eu fazia a parte comercial e o meu amigo, ele fazia a parte técnica, né? E aí a gente trabalhou um bom período ali, mas quando eu chego na faculdade de ADM, aí eu vou para uma empresa, eu saio da empresa, na verdade, de indústria, né? Que é essa de minha tia, que é lá em Pitanga até hoje, desculpa, em Lauro, fica em Lauro de Freitas, né? E Tinga, na verdade. E aí, como ficou pesado estudar e trabalhar muito longe, na época eu fazia direito, aí eu troquei. Mas eu sempre quis as duas formações. Mas eu comecei direito, aí ficou complicado, aí eu troquei. Porque para o estudo, a dedicação, a administração é mais fácil. Ok. Não é que seja uma faculdade fácil. Sim. Mas é uma faculdade que ela... demanda menos de você. Menos de mim, pelo menos para mim, né? Sim, porque infelizmente é uma profissão que o pessoal... Não, faz qualquer coisa, faz ADM. Não é bem assim. Então, não é bem assim. Legal. Se você fizer bem feito uma faculdade de ADM, eu tenho certeza que você consegue bons cargos. E muitas empresas têm pessoas em cargos de representatividade que não são os melhores profissionais. Porque realmente o mercado não atende essa demanda. Sim. Porque a maioria faz o ADM meio que ainda não escolhi e vai e faz. E eu não aconselho ninguém a fazer isso. Se você escolher estudar, doar seu tempo dentro de uma faculdade, dedique o melhor tempo possível. Aí sei que às vezes é difícil, a pessoa trabalha, faz a faculdade à noite, é complicado. Eu fiz todas as minhas formações e faço até hoje à noite, depois do trabalho, mas dá certo. Perfeito. Se você se dedicar, dá muito certo. Perfeito, cara. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse processo seu da sua vida. Essa transição de quando você começou de fato, lá jovem, essa transição do subúrbio para esse Pedro de hoje. Quais foram os principais pontos que aconteceram que trouxe à tona esse cara que você é hoje? A depressão, cara. Incrível que pareça. Aos 14 anos eu estava indo pro primeiro ano, né? Eu estudava num colégio adventista, que minha mãe não tinha condição, mas meus tios, eles se juntavam ali e aí eu tinha bolsa, então o valor não era alto, mas não era algo que demandava do dinheiro de minha mãe. Então meus tios, eles bancaram da minha terceira série até o segundo ano, segundo grau. Tá? Seu tio era esse tio que meus tios, na verdade, nessa época, pai, né? Na verdade, todos eles na época, eles se juntaram. Esse é mais próximo. Sim. Né? Posso deixar um abraço para ele? Pode, por favor. Meu tio Almir, um abraço pro senhor. Obrigado por ter sido meu pai e ser meu pai até hoje, tá bom? Muito obrigado por tudo. Legal. Um abraço, Almir. Mas todos os meus tios, cara, minha família é incrível. Sim.
É incrível mesmo. Não é que não tenha problemas. Sim, não, família é normal. Nós somos humanos, Sim. mas colaboração, tá junto e tal. Mas voltando ao assunto da depressão, eu tive depressão porque eu queria ir para a escola pública, porque já tinha a vantagem de você estudar de graça em colégios particulares. Mas tinha uma regra. A regra era, você tinha que ter 3 anos em escola pública. Mas quando eu conversei isso com minha mãe, as minhas tias não aceitaram muito bem, com medo daquela coisa, não, vai ter pessoas ali que a índole a gente não conhece, ele Sim. pode se desviar um pouquinho do caminho. E aí eu entrei em depressão por causa disso. Porque eu já tinha uma visão avançada do que eu queria, né? E tinha alguém atrapalhando. Pedindo. E aí eu fui pra essa escola adventista de Itapajipe no primeiro ano, e aí eu fiquei depressivo. Caí em depressão, mas é depressão de verdade, tá? Sim. Essa depressão que hoje, infelizmente, a pessoa, na verdade, tá com um pouco de dificuldade na vida, um pouco perdida, acha que é depressão, mas continua a sair, continua a fazer as coisas. Não, eu fiquei trancado no quarto, eu não ia mais pra escola. Eu fiquei muito magro, então eu sempre fui fortinho, que eu sempre gostei de me exercitar e tal. E aí foi horrível. E daí que uma tia minha, na época, ela estudava psicologia. E aí ela me deu uma força e ela fez, cara, você vai ter um psicólogo e tal, mas você tem que se ajudar. Sim. Você tem que querer. Então aí é o ponto da minha vida que vai me acompanhar até o fim, que é estudar filosofia e psicologia pra gente se manter. E foi uma das melhores coisas da minha vida. Porque além de me dar um norte profissional, me deu um norte como pessoa. Sim. E hoje a gente vê o crescente problema dos vários tipos de depressão na sociedade, né? Então é uma coisa que me mantém com a cabeça no lugar para enfrentar as dificuldades. Então, se eu posso dar um conselho para todo mundo, estuda filosofia, estuda psicologia, Perfeito, concordo. tá? Principalmente filosofia, porque é a raiz, né? Sim. Aí muita gente fala, é difícil a leitura. Tudo que você pretende alcançar com maestria vai ser mais difícil. Sem Não leitura tem- vai ser mais difícil. Não, porque o pessoal fala da leitura da filosofia ser muito difícil a leitura. Sim, sim. Mas todo exercício É necessário. é difícil, né? necessário. Você não começa na academia carregando 100 60 quilos, você não faz um agachamento com 100 quilos Não. na segunda semana. Você vai fazer isso no período de 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Sim. E aí você vai estar habituado. Mas o processo. pessoal tem esse receio com a leitura. Então, Sim. a leitura ela vai ser pesada mesmo. Eu não concordo, e aí tem alguns professores que não gostam muito disso, eu não concordo com facilitar acessos. Então a leitura tem que ser difícil, Sim. tem que ser complicada. Então foi um grande divisor de águas na minha vida, foi esse momento de depressão ali aos 15 anos. Cara, eu vivi algumas situações de depressão na minha vida, uma situação em particular, e assim, eu não sei se isso é uma realidade para todos, e por isso eu quero te fazer essa pergunta. Para mim, a depressão, ela foi um impulsionador para que eu me tornasse quem eu sou hoje. Era como se eu fosse no fim do poço, não para ficar lá, mas para pegar alguma coisa de muito valiosa lá e voltar de novo para a superfície. Esse processo de depressão que você viveu esse processo de ir lá embaixo, na profundidade, num momento de dor, num momento de depressão, e quando voltou mais forte? Ou como de fato isso aconteceu? Eu voltei me reconstruindo, né? Perfeito. Porque era muito novo, né? Eu era muito novo, e ali você tá pensando na profissão, tá pensando na faculdade. Sim. Eu já pensava muito nisso porque minha mãe me deu um alerta aos 9 anos. Ela chega, né, cansada do trabalho e tal, e eu falo, mãe, tem uma atividade aqui. Ela fez, olha, eu vou sentar, a gente vai ver mais. Você tem escola, você tem banca. Você tem que aprender lá, Sim. que vai depender de você. Sim. Nunca espere eu chegar para poder te dar essa orientação. Perfeito. É a coisa mais pedagógica do mundo um pai e uma mãe falar isso com o filho? Não. Mas a gente tem que aprender a dar responsabilidades às nossas crianças. Sim. Tá? 9 anos, 10 anos, eu acho que é necessário o pai já
começar a ensinar para ele que algumas coisas da vida vão depender extremamente da decisão dele. Sim, sim, sim. Então, a partir dali, eu falei, eu tenho que me dedicar mais, eu tenho que estar um pouco mais concentrado. Não deixei de ser criança, Sim. entendeu? Mas eu tinha todas as minhas obrigações antes da parte do lazer. Então, foi fundamental ali, aos 9 anos de idade. Minha mãe ter me dito aquilo. Com segurança, com afeto, com carinho, mas ela me disse o que eu tinha que ouvir, né? E no momento da depressão, além dessa minha tia que tá me dando muita força, foi um momento de reconstrução mesmo, de dizer assim, eu tenho que ser forte, ter responsabilidade sobre mim, sobre a nasceu um minha novo cabeça. Nasceu mais determinado e tipo, eu fui ao fundo, né? Eu Sim. fui ao fundo por meses, eu quase perco de ano, naquele ano, que eu não Sim. conseguia sentar para ter relação com meus colegas, eu não conseguia sair do quarto. Então, Uau, cara. foi um momento difícil, eu não comia. Então eu tava vivendo ali com um chá, com alguma coisinha assim um pouquinho mais forte, Sim. para poder manter a vida. E você imagina, vou fazer 35, eu tinha 15 anos na época. Se hoje a psicologia ainda tá caminhando aqui no Brasil, imagina naquela época. Então eu sofri vários preconceitos, Verdade. vários bullies da própria família. Sim. Então foi bastante complicado. Mas foi um renascimento importante. Eu considero muito importante. Cara, desse processo de renascimento, quais foram os pontos que mais você quais são as principais lembranças que você tem? Tipo assim, quais foram os momentos que você lembra que foi esse momento que virou a chave, esse momento que virou, tipo, uma história específica que virou a chave para que você viesse nessa crescente? Cara, apesar de eu ler muito filosofia desde então, desde essa depressão, tem uma frase do meu avô, que depois eu vou descobrir que também foi um filósofo que falou. Não nas mesmas palavras, mas no mesmo significado, que diz o seguinte: se você tem um problema, você não tem um problema. Porque ou você pode resolvê-lo ou não. Então, se você tem um problema e você tem como resolver, você não tem um problema. Não adianta você gastar muita energia com aquilo porque você já tem a solução. E se você não tem a solução, você também não tem um problema. Você não vai poder bater de frente com ele. Você contorna e segue. Perfeito. Então, meu avô falava isso. Eu tenho o infeliz costume de não gravar nomes, porque aí já é uma filosofia minha de vida, então eu não sei dizer quem foi o filósofo. Mas se o pessoal pegar aí, anotar, dá um Google que vocês vão achar quem foi. A gente descobre. Descobre, fácil. Cara, hoje, se a gente pudesse trazer duas pessoas da sua família que são suas maiores inspirações, quem seriam essas pessoas? Todos da minha família são pessoas de referência, porque todos vieram das dificuldades, né? E crescer. Como eu falei anteriormente, e todo mundo cresceu, e todo mundo se desenvolveu. Se você encontrar alguns na rua, você vai achar até que já veio de uma patente ali familiar, mas todo mundo Sim. veio do mesmo lugar. De muito baixo, da palafita do Uruguai, você não ter banheiro, cara. Você não ter banheiro. Não é fácil. Mas assim, Pra realidade normal hoje. meu isso é tio irreal. Gilberto, que é um cara referência em estudo, humanidade, família, muito família, sabe o que é um cara deixar de alçar voos para poder estar perto da mãe, da família. Uau, cara. Ele poderia estar em qualquer lugar que ele quisesse do país, até fora do país, porque ele é um cara muito dedicado. Sim. Mas ele escolheu fazer o seu trabalho na cidade de Salvador para ele poder conviver com a mãe, com os irmãos e dar suporte a todo mundo. Então, meu tio Gilberto, que hoje ele é o filho mais velho, vivo, né? Meu pai era o mais velho, ele é o segundo. E meu tio Almir, porque foi uma coisa muito próxima. A Sim. nossa relação de ali eu criança, eu já entendendo um pouquinho do mundo, do que é carinho, do que é responsabilidade. É um cara 1000% família, junto com a esposa dele, que é a minha tia Sara, pessoa que eu amo, uma pessoa que me salvou. Então, desses dois vão 3 pessoas, porque não tem como separar meu tio Almir de minha tia Sara. Sim, sim. Até porque eles são casal. Então, para ele conseguir
me manter na casa dele, ela tinha que aceitar, né? Senão Sim. ia ser uma confusão. Então eu fui criado com os 2 filhos dele, né? Que é a Camila e o Marcos. Camila tem a minha idade, sou um pouquinho só mais velho que ela, meses. E Marcos é um pouco mais novo. Mas eu cresci com eles, cara. Cresci. É primo com irmão. é primo irmão. E até o nome é igual, né? Os 2 sobrenomes são iguais. Porque o sobrenome de Metiassara é o mesmo do de minha mãe. Então até os sobrenomes ali ficaram iguais. Então, essas 3 pessoas aí, exemplo para tudo. Uau. Família, responsabilidade, intelectualidade, profissionalismo, muito dedicados até hoje, sabe? Então, graças a Deus que eu tive referências, Sim. né? E também tem referências negativas que a gente tem que aprender também. Eu não tive dentro da minha família referências negativas, graças a Deus. Hoje você falando tudo isso aí, me traz uma reflexão incrível, que de fato é exatamente nesse processo de dificuldade, de dor, que se formam as melhores pessoas, sabe? E até dentro desse questionamento, eu quero dentro dessa frase que eu falei, eu quero trazer uma pergunta para você, cara. Para você, como foi se desenvolver e crescer sem o seu pai de biológico? Porque paterno, irmão, com certeza você já exemplificou que tem. Sim. Mas como foi esse desafio para você? Eu não sei como minha mãe fez isso, mas eu não sinto falta. Entendi. Minha mãe, ela soube ponderar muito bem o que é a ausência de uma pessoa na sua vida. Se existe ausência, é porque não existe mesmo. Então minha mãe não teve aquele carinho místico da coisa, sabe? Eu não sei como ela fez isso, mas eu cresci sem problema nenhum. Então, Uau. até quando o meu avô era vivo, o Dia dos Pais eu dava presente Pra a ele e aos meus tios. Porque ele era a representação. Era a referência. Perfeito. Então, assim, eu não sei se foi um trabalho só de minha mãe ou se foi um trabalho em conjunto. Minha avó é uma pessoa muito forte. Cara, não dá nem pra contar a história de minha avó aqui. Mas só pra dar um iniciozinho, minha avó foi escrava dos 5 aos 13 anos. Escrava. Escrava. Só calçava os pés dia de domingo, só tomava banho dia de domingo. Uau, cara. Dos 5 aos 13. Tá? Minha avó Sua avó, tá com 83 tá com anos 83 hoje. anos. Faz tudo, mora só. Inclusive eu vim de lá agora. Tava com ela tomando café. E sensacional, cara. Minha família, Uau. a galera é superação, pode fazer um podcast só deles aí. Cara, me fala Que mais sobre sai sua avó. coisa Cara. boa. Me chamou a atenção isso aí. Cara, minha avó é uma pessoa que eu nunca vi minha avó triste. Cara. Nunca vi minha avó assim. Hoje tá ruim, sabe? E ela viveu essa vida. Ela foi retirada da mãe, ela não sabe de onde veio. Ela foi para uma família riquíssima, né? Uhum. Família de fazendeiros e tal, recebeu ela. E ela vivia nesse esquema que hoje eu chamo de escravidão, cara. Análogo à escravidão, só porque não dava uma chicotada. Eu considero escravidão da mesma forma, sabe? Não muda nada, cara. Não muda nada, apesar que ela apanhava. Não como a gente conhece a história lá Sim. de 300 e tantos anos atrás, mas pense, uma criança servindo adultos, servindo outras crianças, cuidando da terra, cuidando da casa, não tomava banho e não calçava os pés. Dos 5 aos 13 anos. E aí ela sai, vai para casa de uma outra pessoa dessa mesma família, e aí ela começa a ter um pouco mais de dignidade. Então ela cresceu com essa família, ela se tornou madrinha de um desses filhos, né? Sim. Da pessoa dessa casa e tal, que é um cara super importante no estado da Bahia. Muito importante, uma família muito grande, muito importante. E aí sim ela começa a ter dignidade na vida. E aí ela vai fazer a vida dela, construir a casa, conhece meu avô, teve apenas 2 filhas, que é minha mãe e uma tia. Uau. Okay. E aí minha avó é incrível, cara. Você pode conversar com ela qualquer coisa assim. Uau, cara. Que ela sabe, ela aprende, ela gosta de fazer as coisas até hoje. Ela não gosta que eu dê carona a ela de jeito nenhum, não gosta que eu leve, não gosta que eu busque. É muito independente, sabe? Uma pessoa que vive plenamente o que eu acho que é viver a vida. Sim. Que é o trabalho, cuidar da família,
ter sua responsabilidade, ter as contas pagas, com equilíbrio, viver a sua própria realidade. Que eu acho que hoje as pessoas não conseguem viver. Ah, Pedro, tem que aceitar? Não. Mas chega um certo ponto que você tem que aceitar algumas coisas. Sim. Sabe? Até porque às vezes a gente não busca da forma correta ou no local correto. Então, é trabalho nulo. Sim. E minha avó é uma dessas pessoas, cara, que ela sempre viveu com a dignidade dela, com o dinheiro dela, sem estar incomodando ninguém. Criou as filhas, ajudou os netos, ajuda até hoje. Então, é história incrível dela. Cara, Uma referência muito grande. que incrível, velho. Que maravilhoso. Eu acho que esses pontos de pessoas nas nossas vidas é que é o valor da inspiração, né? Com certeza. É o que faz o jogo de fato virar. Cara, eu queria que você falasse mais de você agora. É muito interessante você falar desse ponto inicial da sua família, dessa construção da sua família, desse processo, né? E eu queria que você falasse de você dentro da sua realidade, da sua vida. E eu quero iniciar com uma pergunta básica, cara. De todos os desafios, né? Você falou de depressão, vamos tirar a depressão nesse momento, não desvalorizando, trazendo Sim. um conceito pra gente trazer outras coisas. Mas qual foi o principal desafio que você teve na sua vida? Agora, recente, pandemia. Porque a pandemia, ela não me afetou na questão de saúde. No ano da pandemia, né? 2020 ali, que estoura, depois do carnaval. Inclusive, eu brincava com os amigos, olha, vamos curtir o carnaval, porque a gente não A sabe. gente não sabe. A gente não sabe, a Europa já estava fervendo. E a gente tem muitos amigos na Europa, então o negócio lá já estava feio. Eu falei, isso aí não é uma brincadeira não, tá? Infelizmente, a gente não tinha um apoio político na época. E aí as coisas foram chegando aqui bem devagar, né? Então, e aí o Covid, porque foi o melhor e o pior ano da minha vida. O melhor porque eu pude ter férias, enfim, né? Desde os 25 anos que eu não tinha férias, sabe? E eu curto muito no Instagram. Instagram é um lugar legal, véio, de você abusar das pessoas. Né? Tipo, eu marco muita reunião que não é escritório. Então o pessoal acha que eu não tô trabalhando, sabe? Sim. E aí eu fico abusando ali, mas dos 25 até a pandemia eu não tirei férias. Que até os 25 eu trabalhei em um grupo, né? Um grupo de concessionárias e tal, e tem outras empresas também do grupo. E aí eu tinha férias, né? Certinho, tal, bonitinho. Mas aí eu comecei a empreender e aí acabou férias. Acabou férias, né? Acabou. Mas por qual motivo foi uma época desafiadora para você? Desafiadora porque a gente não sabia o que estava por vir, né? A gente tem um avanço muito grande da tecnologia, então você não sabe onde procurar informações para poder manter o mercado ali aquecido. Como eu trabalho com consultoria, então, na época, eu estava muito tranquilo. Eu posso dizer a você que, relacionado a estudo e trabalho, eu nunca tinha tido dificuldade até então. Nunca tinha tido dificuldade, problemas, nunca tinha tido. E aí a pandemia traz tudo, né? Sim. Traz essa incerteza, traz a tecnologia avançando e você meio que sem saber para onde ir, como acompanhar. E a crise financeira, né? Sim. Todas as empresas, a maioria, todas não, algumas cresceram bastante, mas a maioria, ela teve problemas, então meus clientes estavam com bastante medo, então eu tinha que atender sem cobrar. Uau. Então, foram 9 meses trabalhando sem cobrar, e aí quando vira o ano, falo, e aí temos que começar, aí eu peguei uma dengue. Aí eu cheguei pertinho de ir embora, cara. Cheguei pertinho com a dengue. Fala mais sobre isso. Eu peguei a dengue, né? Na época ainda a Covid estava muito forte. E aí, meu médico é meu primo. Ele começou a analisar, ele fez, não é Covid, cara, é dengue mesmo, mas você tá mal. Então eu fui de 90 quilos para 67. Uau, cara. E aí fiquei meio sem andar, perdi capacidade intelectual, neurológica, as vistas, audição, tudo foi embora. Foram 23 dias doente, desses 23, foi 8 ou foram 10 de febre. Então assim, eu fiquei 10 dias sumido, eu não pegava nem no celular. Então quando eu voltei tinha grupo me procurando aí, vários grupos já tinham mudado o nome, procura-se Pedro, e cadê Pedro? Porque os amigos não estavam tendo contato comigo. E como eu trabalho muito online desde 2017, eu tô o tempo todo respondendo. Sim.
Eu respondo muito rápido, né? E aí o pessoal estranhou. Então, assim, minha primeira grande crise é na parte pessoal e profissional, tirando a depressão, né, que você tirou aqui do sim, contexto, que a gente já conversou, foi agora, 2021. Uau, cara. Então, eu, na verdade, 2020, 2021, 2022, praticamente perdido na minha vida. 3 anos que Você perdi. entrou nessa crise e depois se recuperando. Estou recuperando, né? Estou recuperando porque eu tive que tratar primeiro da saúde, porque sem capacidade intelectual eu não consigo trabalhar, não consigo atender demandas, né? Então, eu dei uma impulsionada na área jurídica através de uma sócia, Ok. né? Uma amiga, ela me conheceu e aí ela já gostou do meu desenvolvimento, apesar de não ter terminado a faculdade ainda. Quando eu comecei a trabalhar com ela, estava próximo de me formar, mas não tinha me formado. Mas ela aceitou a ideia de eu ser meio que a área comercial do escritório dela. Sim. E aí foi que eu consegui não ficar 100% parado, mas assumir clientes da área administrativa, gestão, financeira, e eu não consegui ainda. Eu não conseguia mesmo. Então, o que era muito fácil para mim, eu perdi a capacidade de atender. Então, 2022 foi só me cuidando. Da dengue. Dos prejuízos que ela causou, né? Okay. Neurológicos e cerebral mesmo, né? Foi mesmo, cara. Incrível isso. Você vê a dengue, né? E tem essa força. Não, a segunda dengue, eu tive dengue uma vez, não foi tão forte, mas a dengue hemorrágica, né, ela mata, de fato. É porque você pegou dengue ali 2 vezes, a segunda certamente ela vai ser mais forte. Uau, vai vir. Tô superando ainda. Sim. Mas mantendo a base, mantendo a fé, a estrutura, ainda, okay. A gente consegue. Mas praticamente eu tô recomeçando mesmo. Você não pode falar do zero, porque eu tenho experiência, eu tenho formação, tem um nome que é pra tem tudo aquilo, né? Sim. Mas todas as minhas capacidades intelectuais, elas diminuíram bastante com isso. Aí eu tô recuperando desde o ano passado. Hoje eu já consigo atender a mesma demanda ali, já tô conseguindo fazer novos projetos, mas um recomeço muito grande. Cara, qual é o segredo? Passar por tanta coisa e se manter forte? Cara, eu acho que não tem segredo. Eu acho que tem você assumir a responsabilidade. Se você ficar dizendo, porque eu não tive pai, minha mãe não foi presente, eu não tive quem me bancasse e tal, todos os meus níveis técnicos e superiores foram bancados por mim, né? Todos eles foram bancados por mim. Isso é satisfatório, né? É muito bom. Eu poderia, né? Pedir a algum tio, tal. Na verdade, eu até cheguei a pedir a eles para pagar pelo menos 1 ano para poder me manter, mas na época todo mundo estava ali envolvido nas suas vidas, as contas estavam muito altas e tal. Não conseguiram me dar esse suporte. Então, todas as minhas formações técnicas de nível superior foram eu, porque você tem que assumir o compromisso. Não é você fazer um pouco todo dia. Agora, uma grande base, pelo menos para mim, é a questão da fé. Então, eu não tenho religião hoje. Eu admiro muito a religião adventista, porque minha família é adventista, então, depois de uma certa idade, eu frequentei, cheguei a me batizar e tudo, mas aí eu saio da igreja, mas eu não saio da fé. Mas assim, todo dia a Bíblia, cara, todo dia eu faço da minha vida. Até hoje você lê a Bíblia todo dia? Até hoje eu vinha pra cá ouvindo meditação, depois eu coloquei Bruna Carla. Sim. Então assim, é a primeira coisa que eu faço quando eu acordo. Então você tem um relacionamento com Deus? Com Deus, muito próximo. Então eu acho que é isso, e a gente querer assim, não entender o porquê. Sim, perfeito. Por que isso acontece comigo? Só acontece comigo? Por quê? Porque eu vejo pessoas e tal. Cara, não se compara. Assume a responsabilidade, traz pra si, diz que pode. Pensamento positivo, hoje tá muito na moda, mas é fato. O pensamento positivo, ele vai te ajudar. E você buscar informações que colaborem com você. Sim. Que você busque ali
poxa, como é que eu posso ser melhor? Como é que eu posso ser melhor na minha área? Moldar seu ambiente, eu acho importante demais você moldar. Você pode até conviver com muita gente, mas viver ali com poucos, Sim. sabe? Trazer pessoas realmente que estão na mesma procura, Sim. tá? Não só no objetivo final, mas na mesma procura ali, como é que vai ser esse caminho, como é que a gente vai construindo passo a passo. Eu acho que é isso. Então toda vez que vem um problema, eu falo, não, a culpa é minha, eu preciso passar por isso, eu não tô passando por isso à toa, e, cara, e fazer o seu melhor. Eu acho que não tem segredo, não. Sim. É todo dia mais um pouco e tornar hábito, alguns Sim. hábitos. E melhorando. E melhorando. Cara, essa relação com a Bíblia é essencial. Essa relação com Deus é essencial também. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Hoje, você tem como definir como é o seu relacionamento com Deus? Pra hoje, é a mesma coisa que foi sempre, é uma amizade. Legal. É uma amizade, você não, né, Deus nunca pediu para que ele fosse Deus como os seres humanos acreditam. Ok. Como ele se fosse Concordo. uma divindade meio que rancorosa, que te obriga e tal. O relacionamento com Deus, a própria Bíblia fala que ele tem que ser íntimo, próximo. Sabe? Você não tá lidando ali com uma autoridade. Você tá lidando com um pai, Perfeito. com um amigo. Então, Perfeito. eu acho que a relação tá chateado, fala, sabe? Quer brigar, briga. Isso. Abre o coração, conversa. Sinceridade. As pessoas têm muita mania de tipo, mas não me dá um sinal. Eu acho que a bússola de Deus se chama Bíblia. Então, quer um sinal, abre ela, lê E você acha? e acha. Você vai achar, pode ter certeza que você vai achar. Perfeito. Faz uma oração, pode abrir a Bíblia, faz de coração. Faz de coração, cara. Seja você, sabe? Do jeito se você, a pessoa grita, procura um lugar que você possa ficar sozinho. Eu mesmo sempre gostei muito de conversar com Deus enquanto eu estou me exercitando. Então, eu boto uma música e aí tô correndo, tô conversando com ele, tô treinando ali, levantando algum pezinho, tô conversando com ele e é um momento. Fora o hábito, né? Sim. Da manhã. Acordei, oração, Bíblia, meditação. E aí depois eu faço minhas coisas. Perfeito, cara. Pô, isso é maravilhoso. É bom ouvir pessoas falando isso, de ter esse relacionamento com Deus e ter esse relacionamento genuíno. Isso é muito bom. Cara, você me trouxe inspirações da sua família, mas num conceito geral. Hoje, se você pudesse citar também 2 nomes que te inspiram muito, que seja fora da sua família, quem são esses 2 nomes? Olha, pra mim é complicado porque minha família é muito grande, então Sim, a gente tem um convívio muito próximo, sim. tá? Então, assim, referências de fora que eu possa pensar. Que Eu tenho sejam um grande pessoas- amigo, pode Sim, ser amigo? sim, pode ser amigo, pode ser personalidade de fora, pode ser pessoas que você não conhece de perto, mas já leu, já viu alguma coisa, pode ficar à vontade. Eu tenho um amigo que ele teve uma vida muito difícil Ah, e através dessa dificuldade, quando ele sofreu um preconceito junto com um racismo, ele mudou, né, o percurso da coisa e também através dos estudos ele avançou muito. Então, é um cara assim que, mano, ele também deixou de viver a vida dele dos 13 aos 26, 27, até ele chegar onde ele quis. Então são muitos anos de dedicação. sim. Às vezes a pessoa, 27 tá novo. Pô, mas o cara começou com 13. Tá entendendo? O cara, 30. Pô, mas o cara começou com 15, velho. O cara não começou com 28. Tá entendendo? Então é novo pra quem? Na idade, expectativa de vida, né? Mas o percurso foi longo. Aí o cara tá Ele só 15 começou mais anos, cedo. só começou mais cedo. Então esse amigo, Alisson Vinícius, tá, vou mandar pra ele. Se dá vontade, mandar um abraço pra ele. Mas é um dos caras mais inteligentes que eu conheço. Ele é inteligente de verdade. Aham. Eu falo isso porque pra mim inteligência é o tanto de você consegue absorver de informação rápido. Ok. Minha inteligência é isso. Sabedoria é outra coisa. Informações é outra coisa. Então eu e você, a gente pode
alcançar o que a gente quiser através de muito estudo. Sim. Talvez Acredito você também. tenha uma capacidade mais rápida, eu menos, mas com esforço a gente Sim. equilibra. Eu falo muito isso relacionado à área técnica. Se você sabe desmontar essa mesa e eu não sei, mas eu consigo fazer. Não no mesmo tempo que você, Mas consegue. mas eu consigo. Então, ele, que é um grande amigo, personalidade, eu vou dizer assim, de fora mesmo, que não tá no meu convívio, eu não costumo admirar muita gente de fora, não. Sim. Muita gente de fora, não. Mas recentemente, eu encontrei um cara na internet que além, na verdade, o professor Clóvis de Barros, Clóvis, eu sei quem é. quem não segue, segue esse cara, pelo amor de Deus. O cara ali Não é gosta. superação pra tudo. É A história do cara é... Nossa. um sonho trazer ele aqui. Clóvis de Barros, filho. Superação total. E tipo... pra mim, o único filósofo que o país tem de verdade. Porque ele não tem ofismo, ele não tem essa coisa de facilitar nada pra ninguém, Sim, quer sim. aprender, vai estuda. Ah, é isso mesmo. Ah, dura 2 horas, divide em 20 minutos e vai assistindo, e vai lendo, e vai pesquisando. E, tipo, sensacional. Tudo que eu sempre pensei quando eu comecei a estudar filosofia e psicologia, casa muito com ele. Casa muito com ele, muitas ideias, muitas formas. Então ele é um cara assim, Clóvis de Barros Filho, é uma autoridade pra mim. Esse cara Pô, que legal, de cara. fora. Que legal. Gosto muito dele. Eu acompanho muito o Clóvis, eu gosto muito do conteúdo dele. É um cara sensato e real. É. Ele tem a essência da realidade, né? Para os mais jovens, que é o que eu conheci recentemente, é Eslen Delanogari. Eu acho que a maioria ainda não conhece, mas é um cara da área de psicologia, Sim. neurociência, neurobiologia, novo, 27 anos. Tem uma história de vida muito, muito interessante e ele começou a se desenvolver bastante através do estudo. E aí simplesmente ele começou a lançar conteúdo no YouTube, cresceu de uma forma, atingiu as pessoas de uma forma que ele é o primeiro player do mercado de rede social a alcançar mais de 40 mil alunos na sua rede de ensino virtual Uau. em menos de um ano. Uau. Então, eu acho que ele está fazendo uns 16 meses que ele lançou essa plataforma, ele já está perto de 100 mil alunos. Então, mas é aquela coisa, é muito novo, certo? Sim, sim. Mas ele começou com quantos anos? Então a transformação dele, ele conta, né, o passo a passo, até agora que ele está ficando cada vez mais conhecido ali no Instagram, no próprio YouTube, né? Sim. Então, para os mais jovens que querem uma história assim mais recente, Eslen Ele é uma grande Delanogari. inspiração. É uma inspiração, porque também, junto com o Clóvis, casou muita ideia Sim. que eu já tinha sobre psicologia, sobre Legal. como atender as pessoas, o que realmente as pessoas precisam ali, porque como toda profissão que escala muito rápido em termos de profissionais chegando nela, acontece a desqualificação, Sim. infelizmente. Todas as profissões, não só os psicólogos não, todas. Todas. Verdade. Cresce muito ali e desqualifica, Sim. sabe? Que a pessoa vai pensando no mercado de trabalho. Ah, não, tem muita gente precisando e tal, vou fazer. Mas não faz com aquela garra, Não é o seu amor, não é o seu dom. sabe? Tá Eu fazendo entendo. mais para um objetivo chamado dinheiro. Sim, perfeito. E aí é complicado. Então, quiser seguir Eslen aí, Não, vou procurar É um ele, cara- vou seguir sim. não, muito interessante. Não, show de bola, show de bola. Cara, Show de a bola. gente tem um costume aqui que é o seguinte. Todo mundo que vem aqui, no final, essa pessoa fala uma frase. Que é uma frase que vai tocar as pessoas. É uma frase que vai impulsionar as pessoas e inspirar as pessoas. Você é um cara que estuda filosofia. Um cara que lê muito. Obviamente você deve ter uma frase construída. Pode ser uma frase que você copiou de algum lugar. Ou uma frase que você leva como filosofia da sua vida. Se sinta à vontade, pode olhar para aquela câmera ali e fale essa frase com todo o seu desejo. Eu não esperava. Então eu não me preparei para essa frase, tá?
Mas tem uma que é muito simples, mas para mim é muito profunda. Perfeito. Então, para você que tá nos assistindo, eu não sei qual momento, né, que você tá passando em sua vida, mas essa frase, ela me dá o norte. Por quê? Porque a partir do momento que você tenta se requalificar todos os dias, você vai encontrar novos caminhos. Então a frase é: só sei que nada sei. Então, se você acorda pensando nisso, você constrói, humildade, perseverança, vontade de crescimento, saber que você está no caminho como todo mundo, mesmo que você já esteja lá para o capitalismo, para uma autoridade social, para seus bens. Às vezes você já está naquela casa dos sonhos de todo mundo, no carro dos sonhos. Mas se você acorda todo dia sabendo que de nada você sabe, você vai construir mais valor, você vai agregar mais pessoas de bem junto na sua caminhada. Então, é uma frase simples, todo mundo conhece, eu acredito, que é muito famosa, né? E é ela. Perfeito. É ela que eu gosto bastante. Cara, que bate-papo maravilhoso, cara. Que bom. Escutar um pouco da sua vida foi muito bom. Pode ter certeza que me inspirou. Pontos específicos de desafio da sua vida. E eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos assistindo nesse momento devem ter tido o mesmo entendimento, cara. Sim. Porque foi colocado na sua vida desafios que muitos não iriam resistir. E você nos mostrou com simplicidade que é possível, sabe? Que é possível superar, é possível crescer. E diante de tudo isso, eu, em nome do Avante Inspirações, eu te agradeço, meu irmão. Eu agradeço o convite. Espero ter colaborado aí para esse projeto. Colaborou. Muito inspirador até. Colaborou. Espero que o pessoal de casa tenha esse sentido próximo, né? Porque às vezes a gente tá almejando aquelas pessoas e estão tão distantes das nossas realidades. Então, assim, eu acho que representar a dificuldade social vindo de periferia, né? As dificuldades que as periferias de Salvador enfrentam. Hoje, muito mais. A criminalidade tá quase impossível de você não sair preocupado na rua. Sim. Porque as pessoas às vezes passam, nossa, só de onde eu vim, para onde eu vou. Sim. Não existe. Não existe limite se você tem muita força de vontade. Perfeito. Então, se você tem garra, se você quer chegar lá, não se compara, tá? Às vezes você pode demorar um pouco mais, às vezes você pode não se formar aos 22 anos, aos 23, mas só consiga se formar lá pros 30, 35, 40. Tem gente aí estudando com mais de 40 anos. Sim. Isso não é vergonha de ninguém, porque cada um tem sua história. Não. Então, se você busca, você vai conseguir com toda certeza. Perfeito. Com certeza. Perfeito. Muito, muito, muito obrigado, cara. Sua história é incrível. Nós do Avante Inspirações, a gente já tá quase finalizando, mas antes de finalizar, cara, eu preciso que você, nosso espectador, né, nossa espectadora que tá aí assistindo do início até o fim, curte o nosso vídeo, compartilha com seu amigo, cara, se identificou com a vida de Pedro, se identificou com tudo que ele falou aqui, pensou imediatamente em algum amigo seu que precisa escutar tudo isso, cara, passa para ele, compartilha esse vídeo, compartilha. A gente traz aqui vidas reais, a gente não traz nenhuma história firula, história parecendo que é Velozes e Furiosos, não, é verdade, cara, são vidas que falam a verdade. Então você que está nos assistindo, curte, comenta o que é que você achou, coloca aqui embaixo, escreve aí o ponto mais importante da história de Pedro, que mais chamou a atenção para você. Nós, Avante Inspirações, estamos felizes de estar com você, temos vídeos que já estão aí para você assistir, para você se identificar, e agradecemos. Avante Inspirações.